Olá para todos, hoje o nosso podcast está maravilhoso. Nós temos aqui o Dr. Gadi, que é cirurgião, cardiologista, pediatra, e ele tem um projeto lindíssimo que se chama Pequenos Corações, né, doutor? E não tinha como a gente deixar de falar desse projeto. Ele é cirurgião e faz cirurgias gratuitamente para as crianças. Tem um projeto muito interessante que precisa ser divulgado aqui no seu podcast, que através desse podcast a gente vai fazer muita coisa boa acontecer, né, doutor? Esperamos que sim. Seja bem-vindo. Alcancemos um número considerável de pessoas, e entre eles pessoas de boa fé, pessoas sensíveis. Eu acho que em tratar-se de crianças sempre é um assunto que sensibiliza as pessoas. E tratando-se de corações de crianças, acho que é um assunto muito sensível, e eu espero que com este papo aqui a gente consiga transmitir, passar a ideia geral daquilo que é o projeto. E aproveitando aqui, agradecer a oportunidade Eu que para agradeço, doutor Gatti, por divulgarmos ter este vindo. projeto. Sei que você é um super ocupado, né? Eu gostaria que você se apresentasse e falasse as suas especializações, porque eu sei que você faz muita coisa boa. Inclusive, você andei dando uma pesquisada. Você estudou na USP também, né? Em São Paulo, estudou no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui no seu podcast e falasse as suas especializações, por favor, doutor. Seja Ok, bem-vindo. muito obrigado. Gad Miguel é a forma mais simplificada de me tratar. Eu sou cirurgião cardiovascular e torácico pediátrico, mais inclinado para pediátrico, na verdade. Também sou cardiologista, fiz a formação de cardiologia no Instituto de Pós-Graduação do Rio de Janeiro. E no curso da formação houve a necessidade de fazer a cirurgia cardíaca, então teve que me mudar para São Paulo. Eu fiz a parte da especialização no Hospital de Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a parte pós-graduada no INCOR, Ok. Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, USP. E tem quanto tempo que voltou para Angola, doutor Gadi? De forma permanente eu voltei em 2014, Sim. e foi nesta altura em que já encontrei um serviço a funcionar de cirurgia cardíaca pediátrica, que é fruto de uma cooperação entre o governo, através da Sim. Sonangol, com o Hospital da Cruz Vermelha de Portugal. Então já encontrei um serviço a operar muitas crianças, cerca de 300 por ano. Integrei esta equipe e aquilo, conforme se fala em português, encontrei o trem andando e eu Sim. entrei nela e Sim. começamos assim. Fazia também no Girassol, não fazia, doutor? Ou não? Na verdade, Cirurgia lá. Eu andei dando uma lida. assim, nesta altura, a Clínica Girassol era o único hospital, por sinal privado, que tinha a estrutura para operar crianças que têm problemas ao coração. Uhum. Porque exige todo um aparato, toda uma estrutura que se adeque à complexidade de uma cirurgia cardíaca pediátrica. E o que te levou a fazer agora? Eu sei que você faz as cirurgias que você faz, doutor Gadi, você não cobra pelas cirurgias, né? O que te Sim, levou a fazer gratuitamente a cirurgia? na verdade, a cirurgia cardíaca pediátrica é uma cirurgia muito cara. Uhum. O material que se usa para operar crianças é um material sensível, muito sensível, e de custo muito elevado. E a gente sabe que a nossa população maioritariamente Não tem condição não tem financeira, condição né? financeira, e os custos são todos cobertos pelo Estado. Uhum. Então nós tratamos os doentes, não é? A custo zero, seja para as famílias, seja para os seus familiares. Então estamos envolvidos nisso, e a gente sabe pela experiência por onde passamos, não é? E aquilo tudo, o conhecimento que nós temos de outros centros. Atualmente as cirurgias cardíacas pediátricas, pelo custo que eles têm, nem os governos suportam
sozinhos. Ok. Precisa Então, de uma ajuda eventualmente, fora, né, sim. doutor? Normalmente há fundações, há empresas, entidades particulares que sempre dão um suporte que é para a manutenção da atividade cirúrgica, no sentido de se operar um número maior de crianças e cada vez mais aquelas doenças mais complicadas Sim. e que exigem muito em termos de material e em termos de estrutura. E é um pouco a motivação de pensarmos em um projeto de conseguirmos isso, operar um número maior de crianças e crianças com doenças mais complexas do que seriam eventualmente tratadas de forma conservadora. Ok. Doutor Gadi, como é que você, a Pequenos Corações, foi você que teve a ideia de fundar esse projeto? Sim, esta ideia nasce um pouquinho da experiência pessoal, Sim. não é? E um pouquinho mesmo da necessidade conjuntural. Uhum. A experiência pessoal quis o destino que eu, sendo cardiologista pediátrico e Sim. sendo cirurgião cardíaco, eu tive um bebê que nasceu cardiopata. Olha que impressionante. Teve um filho que nasceu cardiopata e que, pela complexidade da cardiopatia, viveu apenas 5 dias. E dessa experiência, eu sinto, não é? Uhum. Me sinto, sempre que tenho um pai, uma mãe à minha frente, com um filho cardiopata, eu sei o que ele sente. Então, tendo a criança doente e tendo pouca possibilidade da criança ser tratada. Esta é uma das motivações do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, é que neste período que estou cá em Angola, eu cheguei no auge da cirurgia cardíaca pediátrica já, numa altura em que se fazia um volume bom, e que depois, como é de conhecimento, acho que já geral, digamos assim, veio a crise econômica, diminuíram nossos recursos, então o projeto de parceria com as equipes internacionais, como depende muito de divisas, depende muito de Sim. muito dinheiro, e a crise de divisas que nós tivemos cá fez com que este projeto começasse a declinar até encerrar completamente um pouquinho antes da Covid. Ah, ok. Uhum. No entanto, eu já estava envolvido profissional e emocionalmente com as crianças, o pessoal ligava para mim para saber e não podia responder satisfatoriamente porque o projeto já tinha terminado. Foi aí que, juntando as necessidades, pensei numa forma de dar continuidade ao tratamento das crianças com problemas no coração. E a forma mais evidente, ó, que a forma mais fácil que eu imaginei que fosse possível é fundar uma organização não governamental e através dela conseguir apoios, conseguir recursos, que é para, mesmo que seja um começo assim, tratar uma, duas crianças e através delas conseguirmos alcançar mais pessoas que nos pudessem ajudar e então darmos continuidade de forma sustentável a tratar os meninos com estes problemas. Qual hospital que o senhor atende, doutor Gadi, que faz as cirurgias? Bem, hoje eu acho que se de um lado tinha a necessidade pessoal, havia uma necessidade institucional a nível do Estado também, do qual fiz parte do começo, que é de se encontrar solução para isto. Então, por um tempo andamos à procura de um lugar que se pudesse criar condições que é para operar crianças. E, coincidentemente, havia o projeto da reforma de um hospital já antigo sanatório, e que após a visita de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, na altura, o hospital conheceu reformas
construir, além da reforma do edifício antigo, construíram-se blocos novos e já pensados para albergar a cirurgia cardíaca no futuro. Isso foi mais ou menos nos anos 2018, 2019. Em 2021 terminaram as obras e começou-se a fazer este trabalho lá. Começaram a fazer cirurgias cardíacas essencialmente do adulto, Sim. com algumas crianças maiores, não é? Crianças 13, 14, 15 anos, e algumas menores que não precisassem de uma estrutura muito complexa. E aí nasceu então aquilo que consideramos hoje o Instituto do Coração a nível nacional, e que está equipado que é para atender a esse tipo de tratamento. E foi assim que fomos chamados, depois de um tempo parado, fomos chamados que é para fazer um pequeno refrescamento, e eu fui para o Rio de Janeiro, no Instituto do Coração, no INC. Fiquei 6 meses acompanhando lá a equipe muito boa, que faz um volume bom, e crianças com patologias muito complexas e oferece um tratamento de alta qualidade. E na volta fui então chamado por Sua Excelência Ministra da Saúde, que é para, isso já no final do ano, em dezembro, que é para começarmos então a coordenar a parte pediátrica. E desde então, desde janeiro, começamos a dar mais esta atenção às crianças agora. Já têm a possibilidade de serem tratados. Obviamente, todo um começo precisa ser encarado com todo cuidado, com cautela, e é isso que nós temos feito. Começamos de forma muito humilde, porque temos níveis de preparação diferentes, desde o mais diferenciado, que no grupo sou eu, até o indivíduo que tem contato inicial com lidar com um doente com patologia cardíaca. Mas felizmente neste começo humilde temos tido bons resultados. Até hoje nós conseguimos operar pelo menos 10 crianças por mês, devagar. E temos tido bons resultados, consideráveis bons resultados. Muitos deles divulgados nas redes sociais, porque a associação tem A associação cuidado. tem Instagram, doutor? Sim, tem um Instagram que é AA Pequenos Corações. Depois eu posso deixar partilhado com você. E temos a parte assistencial, que nós cuidamos, e tem a parte social, que a APCOR, nesta altura, vai lá dar o apoio social, dar o apoio emocional, consegue levar alguns donativos, porque as famílias, muitas das famílias que nós tratamos estão no hospital há 6 meses, 7 meses. Meu Deus. E muitas delas vieram de lugares fora de Luanda. Eu conheci uma assim, não fui pessoalmente, né? Mas uma senhora que veio com o filho de fora. Sim. E que recebeu, graças a Deus, a ajuda de algumas pessoas, né? Foi alimentação, algumas coisas para alugar um espaço para ela ficar com a criança. Sim. Geralmente, quando a criança vem de fora, doutor Gadi, ela fica quanto tempo ou não tem um tempo determinado? Depende da cirurgia e do processo de recuperação dela. Tem mais ou menos um tempo estipulado para a criança ficar? Sim, assim, nós vamos considerar uma fase de intervenção, é que as crianças vinham, até depois, sim, né? As crianças que já estão nesta primeira fase aqui do nosso começo, encontramos crianças que estão aí desde abril do ano passado. Porque são crianças que eram internadas e ia para casa, voltava pior. Então decidiu-se que ficam ali até ser tratadas. Mas nesse período de 6, 7 meses, ainda não tinha possibilidade de ser tratadas. Então, com o nosso começo, começamos a tratar essas crianças. Tratadas essas crianças, nós vamos criar um modelo de referenciação e contra-referenciação com as províncias, com os hospitais que nos mandam os doentes, de maneira que a criança que chega lá no hospital para tratar já vai prontinho, trata, e em menos de 15, 20 dias volta à procedência, porque é o único centro, o país é grande, muitos deles vêm de províncias distantes, então
os pais trabalham, os pais têm a sua vida lá, então nós vamos pensamos também nessa vertente, não só olhando para o doente, mas olhando para a situação familiar e olhando também para a situação social. Porque, geralmente, para você fazer uma cirurgia numa criança, você olha o grau de dificuldade que ela tem, certo? É assim que Certo. vocês fazem fazem a separação para a cirurgia? Ou como é que vocês fazem para fazer cirurgia? Selecionam as crianças que estão mais graves ou é por ordem de, por exemplo, a criança chegou, já está esperando há 3, 4, 5 meses? Ou vocês fazem a cirurgia pelo grau de dificuldade que a criança tem? Na verdade, o critério de seleção para a cirurgia, existem as cirurgias eletivas e existem cirurgias de emergência. Ok. A cirurgia de urgência e emergência é aquela que a criança não pode esperar muito tempo, havendo possibilidade de ser tratada, de correr tudo bem, urge, então essa criança pode pode ser atendida imediatamente. Mas existe uma lista de espera de cirurgias eletivas que a criança fica em casa. Nós temos a lista de espera, temos a nossa base de dados e periodicamente chamamos, a criança vem interna, trata e volta para casa. Esse é mais ou menos o critério de seleção dos doentes. Agora, a gravidade, obviamente... As urgências, né, doutor? Sim, as urgências às vezes são urgências não porque são graves. É urgência porque pode matar em pouco tempo ou pode tornar a criança inoperável em pouco tempo. Então você vai lá, trata, não pela gravidade, mas pela urgência. E como referi, nós estamos no começo, ainda estamos a tratar os doentes que já estão lá há muito tempo, mas o projeto que nós temos de atuação depois que tivermos o serviço estabilizado é este. Nós vamos... Aqui em Luanda tem 3 hospitais que além do próprio hospital, tem o hospital pediátrico, que tem uma fila de espera de crianças de cerca de perto de 5.000 crianças à espera de cirurgia. Muita gente, meu Deus. Tem o hospital do Lubango, o hospital pediátrico do Lubango, que também tem uma lista muito grande de crianças a serem operadas. E tem o novo hospital aqui materno-infantil do Camama, que também vão lá colegas fazendo rastreio nos bebês recém-nascidos e que tem encontrado muita criança que nasce com doença, com alguma anormalidade no coração que precisa eventualmente ser tratado por cirurgia. Então são esses hospitais que serão os nossos centros de referenciação dos doentes. Nós estamos já a preparar os protocolos de cooperação, de referenciação e contra-referenciação. E já temos basicamente tudo trabalhado. E depois que passar esta fase que nós consideramos que é a fase, vamos lá, de adaptação, da estruturação de serviço, temos a coisa mais fluida e mais organizada. Hoje, qual é a maior necessidade de vocês, doutor Gade? Bem, para que o projeto funcione melhor, para que vocês consigam fazer mais cirurgias durante o mês. São quantos médicos que tem atuando com o senhor, doutor? Essa é uma questão crucial, é mesmo importante. Para aumentar o volume de crianças a ser tratadas, precisamos primeiro de disponibilidade de material. E neste começo também articularmos um programa de cooperação com os serviços, com os centros fora do país, que já têm uma experiência que é para treinar os nossos profissionais para termos então resultados melhores. Porque nós temos de forma muito humilde, admitimos isso, temos a nossa grande fraqueza os cuidados intensivos. Depois que a criança opera, é a parte mais importante de cuidados da criança. E nós temos essa fragilidade porque o pessoal que trabalha conosco é novo, Sim. tem formação recente e o ideal seria
tivessem ao lado Pessoas mais preparadas, pessoas né, com doutor? maior experiência, com maior Uhum. destreza. E contando com isso, isso determina também o nosso começo nesta altura, nesta fase. Não operamos crianças muito complicadas. Normalmente selecionamos crianças muito bem estabilizadas que têm uma chance muito diminuída de complicarem nos cuidados De ter intensivos. algum tipo de complicação, né, doutor? Até aqui, felizmente, ainda não tivemos. As crianças que nós selecionamos para operar são crianças que têm tido um pós-operatório linear e também tem permitido mesmo o pessoal que trabalha conosco no estado intensivo ir tendo mais familiarização com os próprios cuidados devagar e bem. Uhum. E temos trabalhado desse jeito, mas temos a necessidade, dada a lista de espera que é grande e as crianças, a doença não espera, temos essa necessidade de insumos, de material e também do pessoal de entrar, de conseguir cooperação com o pessoal que nos pode, mesmo que seja periodicamente, virem, ficarem conosco, ajudar-nos a cuidar das crianças e a treinar o nosso pessoal. Ok. Tem algum médico de fora que vem de vez em quando, doutor Gadi? Não, Ou nesta, os médicos são todos nacionais? eu hoje trabalho com a doutora Josineide, que é cirurgiã de adultos e que tem um amor muito grande por crianças e que está sendo preparada depois, eventualmente vai fazer uma formação especializada só em crianças. Tivemos visita de equipes da Inglaterra, que ficaram conosco uma semana. E durante esta semana tivemos a possibilidade de fazer um volume maior e crianças cada vez menores também. E tivemos, na verdade, desde que começamos o programa, tivemos a visita, tínhamos mais uma programada agora este mês, ainda está tudo em concertação e temos trabalhado assim. Doutor, desculpa a pergunta que eu vou te fazer. Não tem problema. Desculpa a minha ignorância se eu não vou te fazer uma pergunta correta, né? Sem problema. Uma pergunta para um médico, como eu não sou entendedora. Como é que é fácil, às vezes o pai, uma mãe, os pais identificarem, tem algum tipo de situação que os pais conseguem identificar se o filho tem algum problema? Olha, esta pergunta é profunda porque Porque às vezes a gente que não sabe bem, às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? não, Então, tudo é uma questão de cultura. sim. Falando dos pais, estaríamos a ir muito mais além. Eu digo isso por experiência e de forma muito humilde, respeitando que é tudo uma questão de familiaridade. Aquilo com o qual tu não estás familiarizado, nunca vais dizer que é, nunca vais poder dizer que é. Então, nós temos essa dificuldade, não só em termos sociais, em que a parte cultural está muito enraizada. Os doentes que apresentam alguma deformidade no peito são associados a questões tradicionais. Normalmente a cardiopatia ou a criança com doença do coração, às vezes o peito é um pouquinho mais protudente, tem alguma deformidade, enfim, própria do coração, que é o cresce, não é? E eles tomam aquilo como um problema tradicional e tratam de forma tradicional, o que chamam aqui giba. Ok. Até crianças crescidas, às vezes alguém vem fazendo pressão no tórax, achando que aquilo depois diminui, mas criança é cardiopata. E essa é a parte social. A parte profissional mesmo também, porque temos ainda poucas pessoas a nível nacional com formação em reconhecer e diagnosticar, isso falo de profissionais mesmo, médicos, em identificar e diagnosticar uma cardiopatia. No entanto, como é que nós pensamos, a nível da associação mesmo, como é que nós estamos a pensar fazer isso? Existe o mês de junho, que é um mês consagrado mundialmente como um mês de conscientização da cardiopatia na criança. A nível da associação, isso já passa a publicidade, nós estamos a pensar em periodicamente,
começamos a fazer aí educação para a saúde, eh, de tudo relacionado com a problemas de coração na criança, a educação da população em geral, a conscientização das pessoas que podem ajudar, das pessoas que tomam com algum poder de tomada de decisão e a nível das instituições. Nós vamos preparar seminários e formações para os colegas pediatras, darmos formações relacionadas à cardiologia pediátrica. E é isso. Então, essa dificuldade. Se a nível da classe profissionais tem essa dificuldade, já podemos imaginar também a nível da sociedade em geral, dos pais em particular. No hospital, doutor Gadi, as pessoas que trabalham lá, elas são voluntárias, né? As pessoas que trabalham lá são profissionais da área, mas trabalham gratuitamente, certo? No hospital, o pessoal que trabalha comigo... A sua equipe a minha equipe, dos Pequenos Corações. Não, dos Pequenos Corações são todos voluntários, porque nós não somos uma organização sem fins lucrativos. Ainda estamos no começo também, ainda não temos muitas fontes de financiamento. E mesmo que financia, é mais direcionado para ajudar as crianças do que... e todas as pessoas que trabalham para a associação fazem-no de forma voluntária e até às vezes do esforço próprio conseguem mobilizar doações. Qual tipo de doação, doutor Gadi, seria interessante para vocês? Né? Financeiramente falando, é muito melhor, né? Porque vocês vão comprar o que é realmente necessário. Mas alimentação também, alimento, roupa, vocês aceitam esse tipo de doação? Sim. As pessoas que vêm de fora, que não têm condição de se manterem aqui? Sim. Nós olhamos para os familiares, olhamos primeiro para a criança. Ok. Então, tudo que tiver a ver com a criança, roupas, brinquedos, material de higiene, isso estamos a receber. E para a família. Existem famílias muito carentes, porque depois do tratamento há todo um processo de recuperação do doente que precisa de algum acompanhamento. Os que moram cá em Luanda, como a associação ainda é pequena, ainda não tem representações a nível das províncias, esse é um esforço também que já pretendemos, já temos alguns contatos com principalmente o pessoal da Willa, do Lubango. Termos... porque depois que trata, às vezes, depois que faz a cirurgia, o tratamento não para por aí. Às vezes, o mais importante é o segmento do que a cirurgia que a criança fez. Imagine que uma criança operou, substituiu uma válvula, colocou uma válvula de metal. Essa é uma criança que precisa de segmento regular. Cuidados especiais, né? Segmento regular. E a educação dos pais a lidarem com aquele problema depois da criança ser tratada é algo que ainda é inexistente. É algo que é um alvo da associação, termos a forma de apoiar as famílias, seja os que moram em zonas urbanas, se tiver uma escola por perto, se tiver conversar com os professores, mobilizar professores que é para fazerem parte deste projeto, terem sempre recolher sempre alguma informação dos doentes que nós operamos e trabalharem conosco, enviar-nos o feedback, porque muitas destas crianças depois de operadas desaparecem e a gente não sabe. Os pais não voltam? Sim, a gente não sabe porque a urgência passou, o que incomodava passou e a pessoa sente-se desaparece. Falta de instrução também, né? E depois só recebemos a notícia de que o fulano já faleceu e a gente... Isso não é bom para nós. Às vezes faleceu por falta de cuidados, né? Porque tem o pós também, né, doutor? Exatamente. Tem o pós que às vezes é a vida inteira.
Sim. Quem tem um problema, principalmente quando é hereditário, né? Exatamente. Depende Portanto, as doações nesse sentido, mais virado para as crianças, material de higiene, brinquedos, roupas, aquilo que a pessoa sentir que pode doar para essas crianças que possam ser útil, já a gente recebe. Agora, em termos vamos lá, macro, obviamente é o material que a gente usa para a cirurgia ou para a criança. Nós vamos eventualmente criar um projeto de apadrinhe uma criança. interessante. Essa criança nós determinamos, fizemos o orçamento de tudo que ele precisa para o tratamento e fizemos a doação, fizemos a busca de quem pode patrocinar o tratamento daquela criança. Que esta parte é a parte mais onerosa, é a parte que requer. E quem puder patrocinar pode fazê-lo de forma monetária ou então comprando material já listado. Temos aqui empresas que podem fazer essa distribuição. Nós damos uma fatura pro forma, a pessoa compra o material e faz a doação oficial do material, apadrinha então o tratamento dessa criança. Doutor Gatti, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que querem ajudar, porque são muitos necessitados, né? As crianças, você que precisa também para trabalhar, para ter tudo funcionando bem, para que dê tudo certo. Gostaria que você deixasse uma mensagem, porque o trabalho que você faz é lindíssimo. Eu achei, sim, quando me falaram, doutor Gadi Silene é um cirurgião excelente, ele não cobra, me mostraram o hospital, eu achei o hospital super organizado, gostei muito. Falei, gente, mas esse hospital aqui em Luanda, sim, porque às vezes as pessoas não imaginam, né, que tem um hospital tão organizado como esse que você faz as cirurgias e com esse trabalho lindíssimo que você faz, que é assim, eu te dou os parabéns, né, eu te admiro como pessoa, como médico, porque acho que o mundo está precisando dessa alma caridosa, né? As pessoas têm que se ajudar mais. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para ver se toca algumas pessoas, para que elas possam se conscientizar e ajudá-lo. Porque é um projeto lindo e precisa ser ajudado, né, doutor Gadi? Bom, eu agradeço pelo reconhecimento. Bem, cada batimento de coração vale. Em tratando-se de uma criança, vale a esperança de toda uma vida, vale a mudança de uma criança a mudança de vida de uma criança que viveria com problema, mas que tem uma qualidade de vida melhor. É uma criança que pode ter uma vida normal, pode ir para a escola, pode formar-se, pode brincar, pode ter uma vida, uma infância normal e depois uma vida adulta produtiva. Portanto, é pensando nessa perspectiva que quem sensibilizar-se com a causa olha para este aspecto e que não estará apenas ajudando uma criança, estará oferecendo oportunidade, estará oferecendo qualidade de vida e estará oferecendo um futuro e convida a uma criança que sem o tratamento pode ter ou a vida encurtada ou então uma infância problemática, uma infância que não pode fazer nada e uma juventude problemática. Então, de coração para coração. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom você ter vindo. E também uma família feliz, né? Que se resolve o problema da criança, fica todo mundo feliz e tudo funciona lindamente, né, doutor? Exatamente. Quem Obrigada. apoiando uma criança estará apoiando uma família inteira. Então, gente, vamos apoiar. É muito importante esse projeto. Vamos ajudar. Ele faz um trabalho lindíssimo. Precisa mesmo de ajuda financeira, precisa de doações. Então,
Quem quiser depois, eu vou passar o contato no YouTube dos Pequenos Corações e vamos nos unir, né? O mundo está tão cruel, né? Tanta coisa ruim acontecendo, são tantas dificuldades. Então, acho que é uma forma que a gente tem de melhorar um pouco, né, doutor Gadi? Sim, fazer uma diferença. Fazer um diferencial. São pequenas ações que fazem uma diferença muito grande. Sim. Obrigada, doutor Gadi, mais uma vez por ter vindo. Okay, E até o próximo podcast. Eu agradeço. Obrigada, doutor Gadi.